Eu quero que você pense no que eu vou falar aqui agora. Eu não posso ser inconsciente, olha pastor, inconsequente o mês todo. Aí quando chega no domingo de ceia, que eu vou fazer o que está escrito no versículo 28. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim faça o quê? Assim coma deste pão e faça o quê? E beba deste cálice. Nós participamos da última Santa Ceia do domingo passado, a última ceia do ano. E eu não posso ficar 30, tem mês que é 30 e tem mês que é 31. Eu não posso ficar 29 dias inconsciente, inconsequente, indiferente com Deus. Aí eu chego no domingo de ceia, no momento de sentar na mesa com o Senhor, aí eu levanto as mãos, peço perdão para Deus pelos pecados de 29 dias para trás, ou de meses para trás, ou até de anos para trás. Passou anos, é porque o que acontece? A pessoa ela peca 29 dias, é o mesmo erro, ela bate numa tecla furada da vida dela, 29 dias, aí chega no dia da ceia, ela pede perdão para Deus e toma a ceia com o Senhor, aleluia. Aí no outro dia, começa tudo de novo. Tem alguma coisa errada. O que está acontecendo com essa pessoa? Ela não se examina de verdade. E eu vou falar aqui para você. Eu posso até fazer uma pergunta, posso? Que presente você vai apresentar para o Senhor Jesus nesse Natal? Porque vamos falar a realidade para você. Presta atenção no que eu vou falar. Chega a época de Natal, todo mundo gosta de dar presente. Sim ou não? Todo mundo gosta de agradar alguém. Todo mundo gosta dessas festas natalinas, é ou não é? Agradar uma criança, agradar um neto, agradar um sobrinho, agradar o filho, agradar a mãe, agradar o pai, agradar todo mundo. Aí eu pergunto, o que nós estamos fazendo para agradar a Deus? É o que você tem que pensar. O que é que eu estou fazendo para agradar a Deus? Porque vamos falar a verdade. Eu quero que Deus ele ande comigo todos os dias. Ou você não quer? Eu quero que Deus seja na minha vida todos os dias. Mas como é que Deus vai andar comigo se eu não faço nada para agradar Ele? Se eu não procuro, ter uma vida que de verdade Deus olha e fala assim: tá aí, esse é meu filho amado, a qual eu olho para ele e eu tenho prazer na vida dele. Gente, é muito sério que eu vou falar. Você não pode só dar prazer para Deus, alegria para Deus quando você está aqui dentro da igreja, porque aqui dentro é fácil você fazer isso. É fácil. Você quer saber se de verdade você tem uma vida que agrada a Deus? É lá fora. É lá na sua casa. É lá no seu trabalho. É lá na sua rua. Porque na verdade, sabe quem te conhece de verdade? Não é quem está aqui dentro, não. É quem está lá fora que te conhece. Sabe quem é você de verdade. É muito fácil agradar a Deus aqui. Aqui dentro eu posso ter um ar angelical. Aqui eu posso ser um pastor. Mas será que lá fora eu sou? Será que lá fora de verdade eu tenho uma vida que Deus olha e Ele se agrada de mim? Porque Jesus mandou eu falar para a igreja aqui nesse momento. Ele merece ser adorado. Não só no Natal. Porque Natal a gente sabe que a gente comemora o que mesmo? Natal? Hein, igreja? Será que vocês perderam essa essência do Natal? Não. Nós comemoramos o que no Natal? O nascimento do Senhor Jesus. Mas você vê que parece que a evidência do Natal é os presentes. É o Papai Noel. É os pisca-pisca. Não é? É os enfeites de Natal. E nada disso significa o Natal. O Natal é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Como a Bíblia não fala que dia que Ele nasceu, só que a gente sabe que Ele nasceu em algum dia, os católicos apostólicos romanos, a Igreja Católica Apostólica Romana deixou
deixou aí, 25 de dezembro. Como a Bíblia não faz menção de nenhuma data, então ficou e está aí. E eu falo para você, o que você vai apresentar para ele nesse Natal, hein? Examine-se a si mesmo. Olha para dentro do seu coração. Olha para dentro de você. Qual é o melhor presente de Natal que você vai dar para o Senhor? E eu tenho que falar uma coisa aqui. Posso falar? Abra lá na carta de Apocalipse, no capítulo 2. Lá no final da Bíblia. Lá embaixo. Último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 2. Pastor, qual que é o maior presente de Natal que eu posso dar para o Senhor? Primeiro, examine-se a si mesmo. Quando eu olho para dentro de mim, eu consigo ver o que tem dentro de mim. Que é impossível, eu não vejo dentro de você, eu não vejo, mas você pode ver o que tem dentro de você mesmo. Tanto que a Bíblia diz que o homem ele pode sim examinar-se a si mesmo, mas você vê que é o contrário. Os homens procuram ficar examinando a vida dos outros. Ele procura ficar olhando para os outros, olhando para o defeito dos outros, que os outros estão fazendo, mas ele não olha para o que tem dentro dele. E é muito grave isso. Que antes de eu apontar o dedo para você, olha quantos tem apontado para mim. Não adianta, eu tenho que olhar para mim. Lembra uma vez numa mensagem de domingo, uns domingos aí para trás, eu disse que na mesa com Jesus, eu sempre falei, quem viu falando isso naquele culto, na mesa com Jesus, o errado é você. Na mesa com Jesus, o indigno é quem? É você, não é os outros. Porque a gente procura muito olhar defeito nos outros e esquece de nós mesmos. Quando Judas saiu da mesa, na última ceia, todo mundo achou que o Judas ia sair da mesa para quê? Para comprar alguma coisa lá fora, ou para dar uma oferta para os pobres, ou para fazer alguma coisa que o Senhor Jesus mandou ele fazer. Mas não, quando ele saiu da mesa, já nem era mais ele, era o próprio diabo que já estava encarnado nele. O próprio demônio tirou o Judas da mesa. E se você não parar para pensar, analise o que eu estou falando. Quem quer tirar você da mesa, da presença de Deus, olha para mim, é o diabo usando, não os outros, mas usando você mesmo. Quando você não controla seu eu, quando você não controla a sua carne, você só tem a perder. E qual que é o maior presente que eu posso apresentar para o Senhor Jesus nesse Natal agora, que vai ser próximo domingo? Posso falar o que pode ser, pessoal? Sim ou não? Posso ou não? O maior presente é quando você consegue enxergar o que tem dentro de você. Quando você consegue enxergar os erros que estão em você. Quando você consegue enxergar as suas falhas e não ficar enxergando a falha dos outros. Olha para o irmão do lado para abençoar ele e falar assim para ele: olha para você. Se tem falhas, fala para ele, é em você e não nos outros. Se todo mundo começar a pensar em preocupar-se com si mesmo, o mundo vai ficar melhor. As coisas vão ficar melhor. As coisas de Deus vão fluir melhor. O Espírito Santo vai circular melhor. Olha, pastor, e o diabo vai começar a ficar interrompido, vai começar a ficar amarrado. Por quê? Porque ele vai deixar de fazer você ficar preocupado com os outros e esquecer de você mesmo. Eu quero falar aqui sobre a igreja, no capítulo 2. Essa igreja que eu quero falar aqui agora é a igreja de Éfeso. A carta chegou a essa igreja de Éfeso e eles tinham um problema. Capítulo 2, versículo 1 diz aqui: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha o que o Deus Todo-Poderoso falou para essa igreja: eu sei as tuas obras. Que mais que o Senhor falou? E o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes o que, igreja?
mentirosos. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Isso é muito sério. Você vê, o Senhor Deus fala de uma igreja que Ele conhecia a obra dessa igreja, ou seja, uma igreja que tinha obras. E quando fala a igreja, não é as paredes. A igreja, quem é a igreja? Somos nós. Então, conhecia as obras, sabia que era um povo que tinha paciência, sabia que era um povo que estava ali trabalhando em favor da obra, mas que tinha algumas coisas erradas no meio deles. Primeiro, mentira. Gente, não adianta. Deus não trabalha com a mentira. Porque quem é pai da mentira, não tem jeito. Deus não trabalha com mentira. Deus não funciona com mentira. Não adianta eu estar aqui trabalhando, eu estar aqui dentro da igreja, tem até obras aqui dentro. Mas o que adianta? Lá fora eu tenho uma vida de mentira, eu sou um mentiroso. Porque é muito sério que eu vou falar. Eu não sei nem se eu falo isso, mas eu tenho que falar. Você tem que ter muito cuidado com o que você fala por aí. Que por tuas palavras você pode ser muito justificado, mas por ela você vai ser condenado também. Observa se você não está aqui dentro, não tem uma vida de mentira lá fora. Porque o que eu falar tem que ser a verdade, gente. Não pode ser fingimento. Eu não posso estar aqui com vocês como um ator, porque diante de Deus, eu falo isso já há anos, Felipe sabe disso, né? Antes que eu falo, sempre faço há muitos anos. Diante de Deus não tem ator e nem atriz. Não tem. Não tem. O ator, ele tem um papel, o papel tem tempo de duração. Um ator pega um papel de novela, ele vai atuar naquela novela por uns meses, mas ele não fica atuando o resto da vida. Chega uma hora, ele volta à personalidade real dele. Com Deus é a mesma coisa. Eu não posso estar aqui dentro sendo um ator, uma atriz aqui dentro. Vai chegar uma hora que a casa vai o que, igreja? Ela vai cair. A máscara, ela vai cair. Não tem como. Não dá. Então não adianta, gente. A gente tem que tomar muito cuidado com mentira. Porque quem mente já tem o Pai, segundo a palavra. Para com mentira. Para com engano. Olha para dentro de você nesse momento. Não olha para ninguém, não olha para você e fala: Deus, será que eu realmente não sustento uma mentira aí fora? Eu falo para as pessoas que eu vou estar em tal lugar, não estou. Eu falo para as pessoas que eu vou comprar tal coisa, não compro. Eu falo para as pessoas isso, aquilo outro. Mas no final de contas, é mentira. Eu vou falar para você, você está se enganando. Você está se enganando. Só que olha para mim, eu só sou um instrumento aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que Deus está falando para você. Ouça. E outra coisa que ele fala do defeito dessa igreja de Éfeso: porém tenho contra ti que tu deixastes o teu primeiro amor. O teu primeiro amor. A pior coisa que tem é perder o primeiro amor. É a pior coisa que tem. É quando você vai se esfriando na presença de Deus. Quando você vai deixando as coisas de Deus de lado para ficar fazendo as suas coisas. Quando as coisas de Deus já não é mais prioridade para você. Eu estava aqui no culto de sexta-feira à noite. Estava aqui. Quem estava sexta-feira à noite aqui? Levanta a mão, deixa eu ver os irmãos que estavam aqui. Exatamente vocês. Um dos irmãos, os irmãos que estão aqui, assim, a maioria de vocês, brincando, né? Vamos falar português, brincando. A maioria de vocês já tem, vai fazer 13 anos comigo já. Né, Vanessa? A Vanessa veio visitar a gente, Vanessa? 13 anos que eu conheço vocês. 13. Será que eu estou ficando velho? 13! Gente, olha, pastor, 13 anos. Aí eu falei para os irmãos, estava sexta-feira à noite aqui. Vamos voltar a 13 anos atrás? Eu até brinquei com os irmãos, estava a Crisleide aqui, estava a dona Rosemary,
Estava o pessoal aqui comigo. 13 anos atrás, num culto de sexta-feira, como que era a igreja há 13 anos atrás? Como que era um culto domingo de manhã comigo há 13 anos atrás? Ó, passava 240 pessoas no domingo lá. Quantas pessoas? 240. Lembra disso? Hein, Reginaldo? 240. Hoje, para dar 50, está uma guerra. Uma guerra. Aí eu pergunto, onde está esse povo, hein, gente? A maioria deles, posso falar? Está perdida no mundão aí. Acho que até mais a maioria. Está tudo jogado, espalhado por aí. Muitos deles já até morreram. Aí eu pergunto, onde você quer estar daqui 10 anos, hein? Para pensar, irmão, 10 anos. Ai, pastor, mas 10 anos está passando rapidinho. Ó, esse ano já passou que eu nem vi. Aí já vai vir 2025. Para pensar, 2034, você quer estar onde? Eu falei pro povo sexta-feira à noite isso. Vocês querem estar onde? Você quer estar na presença de Deus com mentira ainda? Frio? Porque se hoje você está frio, daqui 10 anos você está como então? Se você não acordar hoje, daqui 10 anos você já está morto. E pode estar morto não fisicamente, mas espiritualmente falando, que é a pior morte, que a morte física não é a pior morte. A gente pensa assim, ai, eu vou morrer, Deus me livre, daqui 10 anos eu vou morrer? Vou bater na madeira 50 vezes, pode bater 1000. É melhor morrer amanhã, na presença de Deus, do que daqui 10 anos, longe do Senhor. Eu vou falar uma coisa para vocês, tem que vigiar. Fala para o seu lado, vigia com a sua vida. Fala para ele. Vigia com a sua vida. Se você hoje está muito mais frio, se hoje você está frio, se você hoje está gelado e congelado, imagine daqui 10 anos se você não despertar. Você pode estar daqui 10 anos na porta de um boteco, na porta de um prostíbulo. Você pode estar aí num leito de dor dentro do hospital, sem Deus na sua vida. Você pode estar aí fazendo um monte de coisa errada. Se você não vigiar o que você está fazendo hoje. Essa palavra não está vindo para te condenar, pelo contrário, ela está vindo para mexer, para despertar você. E a palavra que salva não é aquela que alisa, é aquela que te confronta. Você tem que olhar para dentro de você e falar, Deus, é verdade, se eu não corrigir hoje, se eu não arrumar minha casa hoje, aonde eu vou estar daqui 10 anos se eu estiver vivo? Será que eu vou estar na presença de Deus ainda? Será que eu vou ser adorador do altar? Será? Se daqui 10 anos Jesus voltar, você pode voltar até antes. Eu até falo para você, eu nem sei se a gente tem mais 10 anos. Você já parou para pensar isso? Que a gente pode não ter nem mais 10 anos ainda. O Senhor pode voltar antes. E aí? E aí? Como vai estar a sua vida? Como está dentro de você? Essa igreja trabalhava para o Senhor. Essa igreja tinha obras, mas já estava longe do primeiro amor. Já estava afastado do primeiro amor. É o que, É o que fala aqui em Mateus capítulo 24. Pega aí, abre aí. Mateus 24. Pega uma caneta, anota isso aqui que eu vou falar agora. Mateus 24. Se você tiver uma caneta, anota tudo isso. Mateus 24. Mateus 24. Aqui fala do sermão profético. Quando fala profético, não é para hoje. É para daqui um tempo. Olha, pastor, daqui 100, não sei, 50, 1000, não sei. Mas é por um tempo, por um período de tempo. E quando escreveram esse sermão, já sabiam o que ia estar acontecendo nos dias de hoje. E olha, vê se isso daqui é só coincidência. Mateus 24, quem achou, diga amém. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Eu pergunto,
em cima do que você está vendo hoje, em cima dessa palavra, você está vivendo esse tempo, sim ou não? Vocês estão vendo esse tempo, sim ou não? Quanto tempo já faz que escreveu isso? E está se cumprindo nos dias de hoje. Você vê que tem pessoas hoje no nosso meio que ficam escandalizadas com muita facilidade. Acontece qualquer coisa, já está escandalizado. Acontece qualquer coisa, a primeira para dar conta é a igreja. Porque quando a pessoa está escandalizada com alguma coisa, ela está fria com Deus, a primeira conta quem paga é a igreja. Que a pessoa não vai descontar na carne dela, ela vai descontar na pele dela, ela vai querer descontar na casa de Deus. E é o último lugar que ela poderia fazer isso, porque afinal de contas, ninguém tem que estar aqui por ninguém, você tem que estar aqui pelo Espírito do Senhor. A partir do momento que você está aqui por causa de alguma coisa ou de alguém, você, por favor, é melhor você ir embora e nunca mais pisar o pé aqui dentro. Você não pode estar aqui por causa de mim, eu não tenho nada para te dar, já falei isso muitas vezes aqui, não tenho nada para dar para ninguém aqui. Se você esperar alguma coisa de mim, você vai se decepcionar. Por quê? Porque eu sou falho, porque eu sou homem e eu não tenho nada para te oferecer. Nada. Absolutamente nada. Você não pode estar aqui por causa dos obreiros. Você não pode estar aqui por causa de amizade. Você não pode estar aqui por causa de ninguém. Você tem que estar exclusivamente aqui por causa de um propósito, de um chamado. Você tem que estar aqui pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele que realmente sustenta você onde você estiver. É Ele que é seu amigo de verdade. Está pensando que tem amigo aqui dentro? Ninguém é amigo de ninguém, não. Eu não tenho amigo aqui, eu posso ter companheiros, eu tenho que ter colegas de trabalho, eu posso ter colegas de ministério, mas eu aprendi com duras penas. Deus me mostrou isso várias vezes para mim. Você não tem amigo. Amigo você não tem. Sabe quem é meu amigo? Sabe por que ele que é meu amigo? Porque ele nunca vai me decepcionar. Nunca. Sabe quem também é meu segundo amigo na terra? Minha mulher. E mesmo assim eu olho para ela, olhar para mim e ela fica meio desconfiada. É verdade ou não, pessoal? Eu tenho ela como minha amiga, ela tem eu como amigo, mas de vez em quando a gente discute. É um amigo, de vez em quando a gente tem uns curto-circuito, mas a gente se acerta. E mesmo porque o Senhor fala, se você não estiver bem com ela, então você não vai ficar comigo, então eu prefiro ficar bem com ela. Quem está entendendo o que eu estou falando, pessoal? É sério? Mas depois que passa de Deus e o cônjuge, esquece. Porque eu tenho filho, vai embora. Filha, vai embora. Neto, não é seu filho não, viu? Ele tem pai e mãe. Se ilude não. Ah, é meu segundo filho. Que mentira. Quando eles crescem, eles nem lembram de você. É duro falar, mas é verdade. Eu sei da minha avó com 95 anos, viva, já cansada. Pergunta para minha mãe, quantas vezes nós netos, ia lá visitar ela. Raro. Muito raro. Aí depois fica lá no caixão chorando. Já era. Gente, vamos observar a nossa vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você está no teu primeiro amor ou já está frio demais? Se você não despertar daqui 10 anos, você está longe. Muito longe. E o pior é que se Jesus voltar e te encontrar longe, e aí? Já era. Você vai ficar aqui. Imagina, pessoal, ficar aqui. Já está difícil viver aqui com o Espírito Santo. Imagina ficar aqui sem Ele. O teu melhor amigo vai embora. Depois só vai ficar gente boa aqui nessa terra. Gente que roubou, que matou, que estrupou, que mentiu. Gente que fez um monte de coisa errada. Vai estar com você aqui. Aí você olhar para trás, você perdeu a salvação por quê? Porque ficou frio? Porque
Porque priorizou trabalho, priorizou o quê? Dinheiro, priorizou o quê? Família, priorizou o quê? O que foi que você colocou no lugar de Deus? Porque eu vou falar a verdade, quem está no primeiro amor tem o Senhor como em primeiro na sua vida. Tem Deus em primeiro lugar. Se for para me ferir a palavra, ferir Deus, se ferir alguém está do meu lado, prefiro ferir quem está do meu lado, mas a Deus não. Se eu me trocar Deus por algum prazer, eu prefiro Deus. Eu abro mão dos prazeres. Quem está no primeiro amor, nem oscila, já faz logo a primeira escolha. Primeiro lugar para mim é Deus. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando, pessoal? Se você não fizer isso, olha, pastor, você vai acabar como esse homem aqui. É triste isso aqui. Abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 19. Lá atrás. 1 Samuel capítulo 19. Eu não li Mateus 24 com vocês não, né? Eu ia só ler esse versículo 12. Aí eu comecei a ler, né? Nesses tempos, muitos vão estar escandalizados. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Meu Deus, como tem falso profeta enganando a gente por aí. É muito, dá até nojo. É muito mesmo. Só que não esquenta a cabeça não. Grava o que eu estou falando aqui agora. Você quer que eu sou de Deus? Daqui 10 anos eles já caíram. Porque não passa, não adianta, é igual eu falei, diante de Deus não dá para ficar interpretando por muito tempo. Eu já estou com vocês aqui há 12, fora os anos para trás, né, Felipe? Felipe está comigo 17 já. 17 anos. Fora os para trás. O ano que vem eu vou trazer um amigo meu aqui, você me conhece já há muitos anos. De muitos anos, muitos mesmo. E ele vai falar para vocês aí a jornada. Não é fácil não, gente. Eu estou no altar já fazendo 20 anos já. 20. E a mensagem continua sendo essa. Se arrepende. Abre o teu entendimento. Você está aqui pelo Senhor, não é por ninguém. A partir do momento que você coloca outra coisa em primeiro lugar, você já perdeu a essência de cristão. Aí é questão de tempo do diabo te derrubar. E uma coisa que eu vou falar para a igreja agora, eu quero que você entenda. O diabo, não é porque ele é o diabo, que ele não tem qualidades. Que isso, pastor? Você está falando que o diabo tem qualidades? Muitas qualidades que eu e você não tem. Porque antes dele ser um demônio, quem ele era? Ele era um querubim ungido por Deus. E ele aprendeu uma coisa que nós estamos lutando para aprender. O que ele tem? Que ele tem com ele, que até hoje nós estamos lutando para ter? Paciência. Ele tem de sobra. Ele tem paciência com ela, com ele. Ele tem paciência. Ele coloca, ele fala assim dentro dele: pode demorar, mas um dia eu te pego. É assim que ele trabalha. É uma coisa hoje, uma coisa amanhã, eu vou enchendo ela, vou enchendo, até o dia que ela explode. E o dia que ela explodir, aí eu olho, saiu da doideira, né? Consegui, tirei você. Depois que sai, você não tem ideia como é difícil voltar. Eu costumo até falar uma coisa, eu falo até isso. Quando a gente sai do caminho, é igual bexiga, quando você tira do saquinho. Quem já encheu aquela bexiga de aniversário? Quem já encheu? Você já encheu ela, experimentou esvaziar? Vamos lá. Se tivesse uma bexiga aqui, eu ia te mostrar agora. Se enche ela, segura o ar. Ah, pastor, já aconteceu de segurar o ar e soltar depois. Eu não amarrei, eu enchi, segurei, depois soltei. Quem já fez essa experiência? Ela volta pro mesmo tamanho que ela estava lá dentro disso aqui? Ela volta? É igual a pessoa que sai da presença de Deus, que sai da palavra. Ela fica deformada. Ela fica cheia de buraco dentro dela.
ela fica cheia de cicatriz. Por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado, porque não volta mais a ser como era. Aí, depende. Como era, nunca mais vai ser. Nunca mais vai ser. Pode ser pior ou o quê? Ou melhor, mas igual não. Igual nunca mais. Nunca mais vai ser. Nunca mais. Eu, um dia saí. Eu sei quem eu era lá atrás. Eu sei quem eu era. Hoje, eu não sou igual quem eu era lá atrás. Não tem como ser igual. Ou eu seria melhor ou pior, mas glória a Deus eu consegui ser melhor. Eu consegui me superar. Mas tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue ser melhor do que ela foi. Então é mais fácil ser o quê? Pior. É mais fácil ser pior. Porque para ser pior não precisa se esforçar em nada. É só continuar sendo o que está sendo. É só continuar do jeito que está. Aí eu pergunto, vai entrar o ano aí agora, o primeiro semestre, é muito sério começar um semestre, é muito importante. Como que você quer estar em 2025? Melhor ou pior do que em 24? A escolha é sua. Muitos entram o ano, já começa a piorar. Os pensamentos já são esses. Eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Quer dizer, no começo de 24, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí chega 25, esse ano eu não sei, eu estou desanimado. Esse ano eu não sei, eu vou parar com isso, eu vou parar com aquilo, eu não sei o que lá. Não adianta, a escolha é sua. Ou você vai ser melhor, ou vai ser pior. A escolha é sua. Você que sabe. É igual esse homem, que eu vou falar agora de 1 Samuel 19. Diga amém, Jesus. O tempo passou, era para ele ser melhor. Por que ele tinha que ser melhor? Ele tinha obrigação de ser melhor. 1 Samuel 19, quem achou, diga amém. No versículo 19 diz: e o anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles, o que, igreja? E avisado disso Saul, enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também faziam o que, igreja? O que eles faziam, igreja? Então foi também ele mesmo, o próprio Saul. Olha lá, 22. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em seco, e perguntando disse: onde está Samuel e Davi? E disseram-lhe: eis que estão em Naote, em Ramá. Então foi para Naote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar a Naote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os... Irmão, olha para mim, o rei Saul não era qualquer homem, não. A Bíblia diz que o rei Saul era um homem cheio do Espírito de Deus. Cheio! E a Bíblia fala que ele profetizava no meio dos profetas. Aí eu pergunto, os anos se passou, o tempo passou, um homem que era cheio do Espírito de Deus, olha aqui no capítulo 28, como que ele estava aqui depois de um tempo. Vira algumas folhas aí. Na Bíblia você vira algumas folhas, mas aqui já estão se passando muitos anos. 1 Samuel capítulo 28. Quem achou, diga amém. Como pode um homem cheio do Espírito Santo, cheio da glória, um homem que profetizava no meio dos profetas, aí os anos se passam, Samuel morre, porque o profeta Samuel era um referencial espiritual de Saul. Por isso eu falo, você não tem que ter guia espiritual nessa terra não, irmão. E como eu gosto de seguir isso aqui, esse fulano aqui faz palavra tão boa.
Cuidado, hein? Se ele não tiver firme com Deus mesmo e cair, o que vai acontecer? Você vai cair com ele. Você vai cair com ele. Só quem já passou por isso sabe o que eu estou falando aqui. Eu fui levantado para fazer a obra de Deus em 1994. 94. Onde você estava em 94, hein? Uns aqui nem nascido era. Deixa eu ver. Quem nem nascido era? Levanta a mão. Deixa eu ver. Nem nascido. Um monte aqui, hein? E vocês estavam vivos aí? Vocês estavam onde, hein? Bagunçando por aí, né? Onde vocês estavam, hein? Eu já estava fazendo a obra já. 94. Olha que forte que eu vou falar para você. O pastor que me levantou, como eu admirava o cara. Eu era um menino, um garoto. A gente tem sempre, né, um espelho, né? Tudo, cuidado, juventude. Hoje vocês ficam se espelhando demais nessas coisas aí de fora. Toma cuidado com quem você se espelha. Cuidado com quem você segue. Cuidado com as pessoas que são referenciais para você. Toma cuidado. E eu, muito jovem, fui levantado. Mas como eu gostava daquele pastor, rapaz, o cara cantava demais. Tinha uma voz linda. Uma unção violenta no altar. Puxa vida. Aí depois passou um tempo. Eu estou sentado assim, igual vocês aí. O pastor Valdeci entra pelo corredor da igreja. O pastor Valdeci, ele era o nosso regional, mas ele foi meu pastor. Ele foi meu pastor acho que em 90. Em 1990 ele foi meu pastor da igreja mesmo que eu estava. Em 94 ele já era o regional da região. Aí ele entra assim no corredor, olha como grava isso que eu estou falando. Eu estou falando de coisas aqui muito antigas. Eu estou falando de coisas que quanto tempo já se falou? Quanto tempo era? 94, nós estamos em 2024. Quantos anos já? 30 anos. 30 anos atrás. Ele entra pela porta e nós estamos sentados aqui, obreiro. Ele entra, vai para o gabinete do pastor. Dá uns 10 minutos. O pastor Valdeci sai do escritório, vem aqui no nosso meio. Aí eu vejo aquele pastor que tanto eu admirava sair pela outra porta, sem gravata, de cabeça baixa, e ir embora. O pastor Valdeci olha para nós e fala assim: aí está saindo aqui um adúltero. Um homem que pregou para vocês, um homem que profetizou no meio de vocês, um homem que expulsou o demônio no meio de vocês, está aqui saindo por essa porta em pecado de adultério. Está excluído da igreja. Eu era jovem, garoto. Imagina o choque que eu levei. Se eu cair, eu tenho essa consciência. Eu vou escandalizar muita gente. Eu vou acabar com muita gente. Se você cair, você vai acabar com a sua família. Você pensa que não, mas é um choque. É um choque muito grande. Por isso eu falo, os obreiros que estão aí, se vocês caírem, a sua família cai com vocês. Rafael e Gisele são casados. Posso falar? Se você cai, você acaba com o seu filho, que está em formação de vida, de caráter, de personalidade. Você destrói a sua família, porque o pai é a identidade do filho. Você acaba com a sua família. Se eu cair, eu vou matar muita gente aqui. Aí eu pergunto, depois que conta é essa que eu vou prestar com Deus, irmão? Ei, mulher, se você cair, seu marido vai cair com você. Você vai desgraçar a sua família. É muito sério você se cuidar e você observar se você está no primeiro amor ou se você não está. O Saul profetizava, cheio da glória. Mas aí, versículo 1. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel,
disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás tu e o que fará ao teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era o que, igreja? Era o que, igreja? Era morto. E todo Israel o tinha chorado e tinha o sepultado em Ramá, e era a sua cidade. E Saul tinha desterrado. O que ele tinha desterrado? Os adivinhos. E o que mais, igreja? E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Giboá. E vendo Saul o arraial dos filisteus, o que aconteceu com Saul? Temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor fez o que com ele? E não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem pelo que, igreja? Como pode o cara que era cheio do Espírito Santo, profetizava no meio dos profetas, era cheio da glória de Deus? Aí o profeta Samuel morre. Morreu quem para ele? O referencial, o guia, o líder. Ao invés de ele ter como líder Deus, referencial Deus, ele tinha o Samuel. Davi continuou na guerra. Samuel morreu, mas continuou. Samuel morreu, vamos colocar Aquis no lugar. Porque eu falo para você, não existe ninguém substituível. Hoje eu estou aqui, amanhã vai ter outro. Não adianta, não tem esse negócio de ter bandeira, estátua do fulano aqui. Não existe isso. Uma hora é um, daqui a pouco Deus vai mandar o outro. Não tem como. A obra de Deus não para porque alguém parou. A obra de Deus não para porque alguém quer parar. Quando a gente para, a obra de Deus continua. Não tem jeito, continua. Você vê, morreu Samuel, entrou Aquis, e Davi continuou. Agora o Saul não. Quando Samuel morreu, o que ele fez? Voltou a desterrar os adivinhos, ou seja, ele voltou a praticar aquilo que ele praticava quando ele estava longe de Deus. Aí os inimigos veio, aí ele foi buscar Deus, mas Deus já não respondia, porque Deus não vai responder com coisa errada. Deus não responde. Fala para o seu irmão aí, fala para ele: pode estar na igreja, pode estar no reino, pode estar na posição, mas se tiver coisa errada, Deus não vai responder. Não vai mesmo. Aí Deus, se afasta. Aí o que ele fez? Olha o que ele fez, coisa séria. Em vez de ele se arrepender, não. O que ele fez? 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem um espírito de feiticeira, para que vá ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis aqui em Dó há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Olha para mim, pessoal. Saul foi se consultar com a feiticeira. Como pode uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, que profetizava no meio dos profetas, aí Deus não está respondendo, Deus não está mais fazendo o que Ele quer? Ah não, então já que Deus não estava respondendo, então agora eu vou. É igual uma vez o irmão chegou na igreja, no pé do altar: pastor, eu estou aqui na igreja, parece que Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não está me abençoando, sei lá, pastor, acho que até blasfemei já contra o Espírito Santo. Sabe uma coisa? Sabe que os pensamentos estavam vindo na minha cabeça? Só que o irmão foi sincero comigo: pastor, sabe o que está acontecendo comigo? Deus não está resolvendo, então acho que o negócio agora é eu já abraçar logo de vez o capeta. Ele falou isso para mim. Mas tem gente que é assim, irmão. Deus não está mais fazendo, Deus não está respondendo, mas olha para mim, o erro está em Deus, igreja? Deus é mal com alguém, igreja? Deus não está respondendo por quê? Tem alguma coisa errada. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Tem que olhar para dentro de você. O erro está aí dentro. Aí dentro está o erro. Mas aí a gente prefere fazer o quê? Resolver fora. Não dentro de nós. O erro está dentro, a gente quer resolver fora. Não tem como resolver fora o que está errado aqui. Quem me ouve, diga amém. Se está errado aqui, não tem como se resolver fora. Não dá para resolver fora o que está quebrado aqui dentro. Irmãos, olha para o pastor. Ele, para não perder o reino, olha o desespero, ele queria o reino acima de tudo.
Ele falava que ele ia perder o reino, ele ficava apavorado. E tem gente assim, quando Deus já não é mais prioridade para ela, então ela já colocou outra coisa no lugar. E para Saul, nesse momento aqui, lá atrás não, era Deus. Agora não, é o reino. Ele tirou Deus e colocou o trono no lugar. E não adianta. Eu vou falar com todo temor, com todo respeito, eu vou falar com toda a sabedoria que Deus já me deu nesses anos todos. Tudo que você coloca na frente de Deus, um dia lá na frente você perde. Cedo ou tarde você vai perder. Isso é fato. Isso vai ser tirado de você. Cedo ou tarde você vai perder. Gente, não adianta. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para dentro de você. Quem é que está em primeiro lugar na sua vida? Se é Deus, então as condutas têm que ser diferentes. Tem que mudar alguma coisa aí. Tem que mudar, e rápido. Enquanto não começa a perder tudo. Eu sei o que é perder tudo. Eu sei o que é perder tudo. Muito bem eu sei o que é perder tudo, porque eu já perdi tudo na vida. Quando eu resolvi colocar outras coisas no meu coração e não Deus. Então, eu sofri demais. Para ter essa bagagem que eu tenho hoje, não foi de graça. Foi debaixo de muita luta e sofrimento. Então, olha, pastor, eu estou te ensinando aqui. Quer dar maior presente para o Senhor nesse Natal? Examine-se a você mesmo. E vê se você está no primeiro amor ou não. Vê como está a sua alma, como está seu compromisso com Deus. Como você está, obreiros, como vocês estão com Deus. Quem é prioridade para vocês? O que vocês estão fazendo da vida de vocês? É muito sério isso aqui. Eu não posso, pessoal, olha, pastor, ir embora desse culto e não fazer esse paralelo entre Saul e Davi. É absurdo. O Davi, quando pecou, errou, escorregou, Deus não estava mais nem falando com ele. Um dia entrou na sala um profeta chamado Natan, apontou o dedo na cara de Davi, falou: Davi, tem uma causa para me te trazer aqui, meu rei. Que para quem não sabe, o Davi teve um dia de guerra que ficou em casa. Cuidado quando você tem que estar na guerra e você resolve ficar em casa. Cuidado. Ele ficou em casa, fazendo o quê? Nada. Olha lá, olhando para o céu. Aí ele estava passeando no terraço e o soldado estava onde, igreja? Na guerra, e ele em casa. Sendo que ele era o maior guerreiro de Israel. Em casa. Cuidado. Às vezes ficar em casa. Ah, Deus, eu quero ficar aqui hoje assistindo essa novelinha. Ah, eu quero ficar aqui hoje, Deus, porque hoje já está frio lá fora, né, Senhor? Hoje eu não vou pro culto não, mas semana que vem eu vou. Cuidado, viu? Podia ser o dia que você podia derrubar um grande demônio na sua vida, mas você ficou. E quando ele ficou em casa, ele passando no terraço, a Bíblia diz que ele viu uma mulher tomando banho. Quem era a mulher? Batseba. Em vez dele, porque assim, eu vou até falar a realidade. Até eu quero falar uma coisa, eu até vou falar isso porque eu preciso falar. As irmãs casadas, as irmãs que têm namorado, têm noivo, não ficam bravos quando você vê o seu marido de frente com uma mulher bonita. Viu, dona Patrícia? Todo mundo. Por quê? Porque a primeira... Vem aqui, mulher bonita. Chama ele. Você está aqui, você é uma mulher bonita. Lógico que não é. Não é mulher bonita. Mas um pouco eu estou aqui com a minha esposa. Você passa. Vai, Bazan. A primeira olhada é inevitável. Ninguém é cego. Estou mentindo, pessoal? Está na sua frente. Não tem como. A pessoa passou. Agora a segunda já é proposital. A segunda o homem assume. É verdade, não é, pessoal? Então uma coisa tá, eu tô aqui. Aí a pessoa passa de novo. Aí passou. Aí as irmãs podem dar um peteleco. Porque aí a segunda, a terceira, a quarta, a quinta já mostra que tem aonde. A primeira não tem como, você tá aqui andando, daqui a pouco a pessoa passa na sua frente, você vai fazer o quê? Sou cego. Não tem como, irmãos. Só tá passando, ela tá passando, tá de passagem, não tem como. A pessoa é cega, ela vai ver na frente dela. O problema é a segunda olhada, a terceira.
Aí que entra o problema. É igual, não vou defender agora, mas também pensa as irmãs também olha para alguns bonitão por aí. Porque isso não é só com um homem que acontece, com mulher também, sim ou não, irmãs? É verdade. Vai falar que não tem uns bombadão de academia que anda por aí? Tem. Musculoso, pode falar, meu Deus, olha que homem. E mulher é engraçada, né? Mulher, às vezes... mulher, quando vai olhar para um homem, ela dá uma disfarçada, né, irmãos? Mulher é engraçada, quando ela vai olhar para um homem, eu já percebi já. Gente, eu falo pra você, eu não falo muito, mas eu observo tudo no meio dos meus olhos. A mulher, quando vai olhar para um homem, ela é assim que ela faz. Escuta aí, homens, eu vou dar uma revelação para vocês como é que é. Que elas fazem. Elas fazem assim, ó. O cara tá passando, tipo, ela não faz que nem nós. Nós pega, tenta olhar para cima. Nós falamos, a falta vai sangue de Cristo tem poder. Não, né? Show de mim, Satanás. Nós, elas não. Se o cara passa, observa o que elas fazem. Elas baixam a cabeça. E a bochecha fica vermelha. Observa o que eu tô falando. Elas baixam a cabeça, fica assim. Com medo de alguém já percebeu que ela viu. Mas ela não tem o mesmo. Ela não é que nem nós, ó. Homem é só Deus, né? O homem é pra esse bicho, né? O homem não se contenta numa vez só. Ele olha primeiro, que olha a segunda, que olha a terceira, que olha a quarta. Gente, vamos observar. São umas pequenas coisas que suja a nossa alma. São umas rapinas. São, olha para mim, mosquitinhos que você não vê. É no microscópio mesmo, é bichinho, já tá lá. Já tem ovo plantado que vai virar um dinossauro. Se você não cuidar, vira um monstro. O Davi, quando foi falado, ó, seguinte, tem um cara aí, coitado, tinha uma ovelha só. E aí, o que aconteceu? Um homem rico veio, sabe o que fez? Tomou a ovelha do homem pobre. Ele só tinha uma, o rico tinha um monte. Aí o Davi ficou nervoso e falou assim, ó, mas esse homem é digno de morte. Quem é esse homem? O profeta aponta o dedão, é você. Urias, o Eteu, só tinha a esposa dele. Você não, você tem um harém de mulheres. Mas você quis a mulher do Urias. Você, esse homem. Sabe o que ele fez? Olha a diferença. Saul, para não perder o trono, foi buscar a feiticeira. Foi consultar adivinho para poder não perder o trono. Ele não, quando foi indagado pelo pecado, sabe o que ele fez? Tirou o anel do dedo, tirou a coroa da cabeça, orou ao Senhor, jejuou, jogou cinza na cabeça, se humilhou. E sabe o que ele falou para Deus? Senhor, poupa meu filho, não deixa morrer, porque Batseba engravidou dele. Aí Deus falou assim para ele, ó, eu vou perdoar você, mas a criança vai morrer. E realmente aquela criança morreu. Ficou triste. Aí ele chegou a um ponto que ele queria renunciar. Aí ele falou assim para Deus, Senhor, tira de mim tudo, o trono, a coroa, mas só uma coisa que eu vou pedir ao Senhor. Lá no Salmo 51 ele fala para Deus, não tira de mim o teu espírito. Eu não quero perder a tua presença. E hoje está cheio de gente perdendo a presença de Deus por coisas banais, por coisas, sinceramente, insignificantes. E é isso que o Espírito Santo está mandando falar para a igreja nessa manhã. Quem me ouve, diga amém. Eu pergunto para você, que presente você vai dar para o Senhor nesse Natal? Ele quer que você olhe para dentro, Ele quer que você olhe para dentro do seu coração, para dentro de você. Primeira carta de Pedro, a gente vai levantar e fazer uma oração. Pega uma caneta aí. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, fala o seguinte, 1 Pedro, capítulo 4, Quem achou 1 Pedro capítulo 4, diga glória a Deus. O Pedro, ele teve muita propriedade para falar isso tudo que ele escreveu aqui.
Mas o que ele escreveu aqui é o que você tem que estar, é o que ele tem que estar dentro do teu coração. Todas as pessoas que já morreram em Cristo, elas ouviram o que você ouve. Jesus Cristo vai voltar um dia e vai vir e vai resgatar a sua igreja. E eles morreram esperando a volta do Senhor. Mas o que aconteceu? Eles morreram primeiro. E hoje eu estou aqui com vocês. Estou do mesmo jeito que eles. Estou aqui esperando a volta do Senhor. E se eu morrer primeiro? Uma coisa tem que estar dentro de mim. Se eu morrer primeiro, eu tenho que morrer em Deus. Eu tenho que morrer em dia com o meu coração. Eu tenho que morrer em dia com a minha alma. Porque se eu não morrer em dia com a minha alma, morrer em falha, os que morrerem em falha, nesse momento já estão lá, como o rico e o Lázaro que eu preguei essa semana, vão estar atormentados no meio das chamas. E é muito sério isso aí, pessoal. Olha o que Pedro fala aqui nessa carta, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Quem crê que de verdade já está próximo o fim de todas as coisas? Levanta a mão assim. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Então você tem muitos motivos para examinar teu coração e colocar a tua casa em ordem. Quem crê de coração, pastor, eu creio na Bíblia, eu sei que o fim está chegando. Levanta a mão. Eu não sei se a gente tem mais 10 anos. Eu não sei. Está mais para não do que para sim. É muito sério isso aí. É muito sério. Vitor está com quantos anos? 3? Se Jesus voltar antes dos 10, o Vitor não vai nem completar 13 anos de idade. Você já parou para pensar nisso? Você vai conhecer o Vitor na forma adulta no céu, porque lá no céu não tem criança, todo mundo é adulto lá. Sabia disso? Não tem criança no céu, todo mundo é adulto lá. Passou meio as crianças que já morreram como criança, lá eles não são crianças, eles são adultos lá. Todos são adultos, não existe criança no céu. Gente, é muito sério isso que eu estou falando. Para pensar no que eu estou falando aqui, gente. Se você morrer e for para o inferno, você nunca vai ver teu filho adulto. Se Jesus voltar antes dos 10 anos, você já é para pensar nisso? É forte o que eu estou falando aqui, é verdade, né, pessoal? É muito profundo o que eu estou falando aqui. Se você, Ruth, for mãe, vocês dois forem pais, imagina, antes dos 10 anos, seu filho não vai crescer, não vai ter idade, mas vocês vão, se serem salvos, vão conhecer seu filho no céu adulto. Gente, é muito sério isso que eu estou falando para você. Eu não quero perder isso na minha vida jamais. Eu não quero perder a oportunidade de olhar para o meu Senhor e conhecê-lo como realmente Ele é. Hoje nós sentimos Ele, mas nós um dia o veremos face a face. Olha para mim, não perca as noites de ouro por causa de sentimento banal, por causa de coisas na sua cara que você não conseguiu vencer. Não seja fraco, não perca a sua salvação. Olha o que diz aqui, ó. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Dá uma linda salva de palmas bem forte para o Senhor. Quem quer essa palavra, diga glória a Deus. Quem quer, diga eu creio. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa inteligente. É uma pessoa que pensa. É uma pessoa que se examina. Examina, seja sóbrio, seja inteligente. Tudo que você vai abrir mão nessa terra não se compara ao que Deus tem para te dar na glória.